Olá, eu sou o Thales. Já vimos no episódio 3 que o Invencível encontrou seu pai, o Omni-Man, só que por essa ele não esperava. O episódio começa mais uma vez com alguns flashbacks nos mostrando os 3 primeiros episódios. A missão do Mark, o dilema de sua mãe, o Donald que agora está com uma pulga atrás da orelha, Eve Atômica que está cheia de dilemas e até o gêmeo Moller sobrevivente. Em seguida, descobrimos tudo o que aconteceu com o Omni-Man depois daquele fatídico dia do embate contra o Invencível. Desolado, Omni-Man saiu do planeta Terra e começou a voar sem destino através do universo. Durante essa montagem, onde ele está simplesmente voando, toca uma música de um artista chamado Nick Cave e a música se chama Avalanche. Omni-Man passa muito tempo voando pelo vácuo do espaço e até mesmo seu cabelo e sua barba crescem. Ele se senta em um planeta observando a paisagem e imaginando o que fazer. Diversos cenários são mostrados enquanto Omni-Man atravessa a galáxia. Finalmente, ele chega até um buraco negro. O Viltrumita o observa por um tempo, até que de repente ele decide o que fazer. Omni-Man vai deixar esse buraco negro tirar sua vida. Ele então começa a se entregar para a extrema força gravitacional, até que vê algo no horizonte. Era uma nave do povo Traxxan. Eles estavam sendo atraídos por aquele buraco negro e não tinham o que fazer. Estavam prestes a perder a vida. Eles, entretanto, não conseguiram entender quando sua nave de repente parou de ser atraída e começou a voltar. Ela foi levada até o planeta deles e percebemos que Omni-Man resolveu salvá-los. O povo de lá ficou extremamente feliz, porém, ele já saiu voando para ir embora. Um dos Traxxans, entretanto, disse que estava muito agradecido pelo Omni-Man ter salvado a vida deles e pediu para que ele ficasse e contasse quem ele é. E o homem realmente ficou. O episódio então nos leva até o momento que Invencível o encontrou. O jovem não sabia como agir. Ele pensou se deveria tentar descer o cacete em seu próprio pai ou simplesmente xingá-lo, mas acabou se aproximando e o abraçando. Omni-Man diz que sentiu saudades de seu filho e trazê-lo até ali foi ideia dele. Mark não entende, pois não parece que os Traxxans estão precisando de ajuda, mas Omni-Man diz que na verdade eles precisam sim. Ele chama seu filho para ir conversar um pouco para explicar o que está acontecendo, mas Mark começa a gritar. Ele quer saber por que Omni-Man está mentindo para ele mais uma vez. Depois de tudo que o homem fez, eliminar milhares de pessoas, chamar a mãe do Invencível de bichinho de estimação e depois quase tirar a vida dele na pancada. Omni-Man tenta dizer que cometeu um erro e pensou no Invencível desde o dia que saiu da Terra. E Mark está extremamente irritado, pois seu pai nem ao menos teve a coragem de pedir desculpas. Ele não quer ouvir o que o Omni-Man tem a dizer e sai voando dali. Seu pai vai atrás dele dizendo que Mark nunca conseguiria chegar sozinho até o planeta Terra. O homem então oferece de ajudá-lo a voltar se ele ajudar no que o Omni-Man precisa. Mark então decide escutar o que seu pai tem a dizer, mas apenas por causa das vidas de todos os Traxxans. Omni-Man então explica que não conquistou aquele planeta. Aquele povo pediu para que ele fosse o imperador. Ele então mostra o motivo. Assim que uma porta abre, uma Traxxan já estava lá dentro. Ela se aproxima e dá um beijo no Omni-Man. Ele então diz pro Mark que não pode voltar pra Terra depois de tudo que aconteceu. A vida dele lá acabou e por causa disso não é mais casado com a mãe do Invencível. Mas tudo isso não era o que ele queria mostrar para o Mark. O que ele queria verdadeiramente era dizer que o Mark agora tem um irmãozinho. Enquanto isso, na Terra, Debbie, a mãe do Invencível, estava andando pelas ruas sem saber o que fazer. Ela passava por diversos lugares pensando na vida e até mesmo na possibilidade de eliminar sua própria existência. Por sorte, ela decidiu ir até o cemitério. Na frente do túmulo de seu marido, ela se perguntava por que o Omni-Man escolheu a Terra, escolheu se casar com ela. Tudo isso apenas para ser cruel e para machucá-la? Tudo que eles construíram durante todas essas décadas foi mentira. A única coisa verdadeira era o Mark. E mesmo assim, o homem tentou tirá-lo dela. Debbie agora percebe que na verdade nunca conheceu seu marido. Enquanto isso, aquele Moller que sobrou do último episódio estava em algum lugar criando um clone. Ele já fez isso muitas vezes, só que agora foi diferente. Essa é a primeira vez que o clone sabe que é o clone. Agora, aquele Moller do último episódio vai garantir que ele saiba que é quem manda ali. Vemos que Donald foi bater na casa da Debbie para conversar com ela, mas ela não estava lá. Ele então atravessou a rua para sua antiga casa que explodiu e, por mais incrível que pareça, encontrou o óculos do Donald que perdeu a vida na explosão. De todos os episódios até agora, o que mais me
me intriga é o que está acontecendo com esse Donald. Vemos então que Eve Atômica foi até a faculdade conversar com a Amber e com o William, pois ela tem tentado entrar em contato com o Invencível, mas ele nunca está alcançável. Amber diz que ele saiu em uma missão para fora do planeta e já faz uma semana que ele não aparece. Os amigos então combinam de se encontrarem no dia seguinte para o café da manhã. Enquanto isso, em Traxa, Invencível não sabe o que dizer para seu pai. Omni-Man então diz que quando saiu da Terra ele não tinha motivo para viver, mas assim que encontrou aquele povo, ele começou a salvar as vidas deles e voltou a ter um motivo para viver. Só que o Mark ainda não o perdoa, pois ele decidiu ser uma boa pessoa em outro planeta e não na Terra. Omni-Man diz que Mark não precisa perdoá-lo, porém, seu irmão é inocente. Acontece que, segundo as regras Viltrumitas, o povo deles só pode se reproduzir com espécies que sejam parecidas. Por causa disso, o relacionamento do Omni-Man com uma Traxan seria proibido e o irmão do Mark terá que ser eliminado. Omni-Man diz que Viltrum com certeza já sabe que ele saiu da Terra e é questão de tempo até eles aparecerem ali. Eles então irão eliminar o irmão do Mark e sozinho, Omni-Man não pode pará-los. Ele quer a ajuda do Invencível para conseguir derrotar esses Viltrumitas. Omni-Man sabe que o que ele fez no planeta Terra não tem perdão, porém, se o Mark não ajudá-lo, seu novo irmão e todas as pessoas daquele planeta irão perder a vida. Tudo isso foi muito difícil para o Invencível, mas ele mesmo assim quer ajudar, só que não sabe como, afinal, ele não é forte o suficiente nem para derrotar seu pai. Omni-Man diz que eles podem começar a treinar rapidamente e logo ele se tornará muito poderoso, mas de repente, eles ouvem um barulho. Os Viltrumitas chegaram. Imediatamente eles começam um ataque. Omni-Man então pede para Mark levar sua nova esposa Andressa e seu filho para um lugar seguro, enquanto ele segura os Viltrumitas. Ao mesmo tempo na Terra, Eve Atômica foi dormir no antigo local de treinamento dos Guardiões Globais. De repente, um criminoso apareceu para subtrair uma fonte de energia que tinha ali dentro. Eve adorou essa oportunidade, pois ela queria descer o cacete em alguém. Enquanto isso, Mark chegou com Andressa e o bebê até uma caverna para que eles possam se esconder. Invencível pergunta qual é o nome do bebê, mas Andressa diz que, segundo as tradições de seu povo, os bebês escolhem seus próprios nomes assim que têm a idade para isso. Acontece que Traxans envelhecem muito mais rápido do que seres humanos. Sua vida inteira se passa em apenas um ano de um humano. Entretanto, o irmão do Invencível parece estar envelhecendo mais devagar. Deve ser por causa dos genes do Omni-Man. Eles então continuam conversando e Andressa tenta falar para Invencível que Omni-Man o ama e sentiu saudades dele, mesmo que não consiga dizer. De repente, toda a caverna começa a ser destruída. Um Viltrumita acabou de entrar naquele lugar. Ele se chama Lucan e diz para o Invencível que se ele lutar bem, terá a oportunidade de se juntar ao exército Viltrumita. Só que de repente, ele ouve o choro do irmão do Mark. O jovem tenta defender seu irmãozinho, mas com um simples tapa, Lucan o tira da frente. Mesmo assim, Mark não desiste e parte para cima dele para defender seu irmão, mas infelizmente, ele não é forte o suficiente para vencer o Lucan, que depois de um soco, consegue afundá-lo contra o solo daquela caverna utilizando apenas um dedo. Por sorte, Omni-Man aparece de repente. Ele acerta o Lucan com uma grande pancada e depois o Invencível vai salvar a Andressa e o bebê. O combate entre Omni-Man e Lucan continua. Parece estar muito equilibrado e o Lucan tem até uma certa vantagem. Porém, sabemos que o Omni-Man tem esse truque com suas mãos que consegue cortar qualquer coisa. E é isso que ele faz. Ele abre o tórax do Lucan e as coisas lá de dentro começam a sair. Ele então enfia uma rocha no Viltrumita. Omni-Man fica feliz ao ver que Andressa e seu filho ainda estão bem e os manda ir mais para dentro da caverna, enquanto ele e Mark irão dar um jeito nos outros. De volta à Terra, Eve Atômica ainda estava no combate contra aquele super vilão. Ela desceu o cacete nele, porém, o homem tinha um último truque. Ele efetuou seu disparo mais poderoso, que fez a Eve Atômica desviá-lo, porém, acabou acertando um carro de pessoas inocentes. Esse carro estava prestes a cair da ponte e Eve tentou segurá-lo, porém, o homem apareceu para dar chutes nela e a mulher deixou o carro cair. Por sorte, ela conseguiu impedir esse criminoso de continuar se movimentando graças a seus poderes e depois saltou no mar para resgatar aquele casal. Ela os tirou da água em segurança e os colocou na ponte. Assim que a ambulância chegou, ela gritou pedindo por socorro, mas não sabemos se eles sobreviveram. Depois disso, vemos Debbie em casa vendo algumas fotos antigas da família. Do nada, Art, aquele homem que faz os uniformes para super-heróis, aparece para conversar com ela. Os dois ainda não se acostumaram
com tudo o que aconteceu a respeito do Omni-Man, mas ele diz para a Debbie que tem certeza que ela é quem era a mais forte da família. Segundo ele, Omni-Man era super poderoso e indestrutível, ou seja, ele nunca teve que ser forte de verdade, pois tudo para ele era fácil. Mas a Debbie não. Para poder ficar ao lado do Omni-Man por tantos anos e criar o Mark, ela teve que ser muito forte. Enquanto isso, Donald estava cabisbaixo andando lá no local onde ele trabalha com o Cecil. O homem pega um elevador e vai parar em uma sala de computadores. Ele então, utilizando a senha do Cecil, consegue abrir alguns arquivos e ver filmagens do dia que a casa do outro lado da rua da casa do Invencível explodiu. Ele vê a si mesmo nessas imagens e também o momento que o Omni-Man começa a remover sua coluna vertebral e depois ele mesmo aperta o botão que detona a casa. Donald não entende o que aconteceu. Em Traxa, Omni-Man e Invencível voltaram para a cidade e viram muitos Traxans sem vida no chão e tudo destruído ao seu redor. Omni-Man fica irritado com isso e parte para cima do Mark. Ele não consegue entender por que se importa com as vidas daquelas pessoas. Omni-Man diz que isso não deveria acontecer com ele, afinal, aquela é apenas uma espécie inferior. Mark diz que mesmo que seja uma espécie inferior, eles não merecem perder a vida, e completa dizendo que Omni-Man deveria ter se sentido assim enquanto estava na Terra. Do nada, aqueles outros dois Viltrumitas que também desceram o cacete no Allen, junto do Lucan no episódio passado, aparecem ali. Omni-Man diz que vai eliminá-los pelo que eles fizeram com aquele povo. O homem então parte para cima do outro Viltrumita, e a mulher parte para cima do Invencível. Omni-Man está descendo o cacete naquele homem, mas ao mesmo tempo se preocupa com seu filho. Mark está entrando no cacete para aquela mulher que está prestes a tirar sua vida, mas o Omni-Man vem para salvá-lo. Os dois embates então continuam, mas claramente aquele Viltrumita não era forte o suficiente para bater de frente com o Omni-Man. Mark, entretanto, já era outra história. Ele mais uma vez estava quase perdendo a vida, mas Omni-Man arremessou o homem contra a mulher para salvar seu filho. Ele então colocou algo na cabeça do Mark. Invencível não pode lutar se segurando como faz na Terra. Aquela mulher Viltrumita está tentando eliminá-lo, e se Mark não tentar eliminá-la também, ele irá perder a vida. Invencível tem que lutar como um Viltrumita. Mark insiste dizendo que ele não tira a vida de ninguém, mas Omni-Man o pega e o diz que se ele não fizer isso, todos eles irão perder a vida. Omni-Man, Invencível, seu irmão e o povo de Traxa. Ele então volta para o combate e percebemos que as palavras entraram no coração do Invencível. Ele observou aqueles Traxans sem vida no chão e o ódio tomou conta de seu corpo. Invencível então partiu para cima daquela mulher com toda a sua força e percebemos que ela na verdade era bem mais fraca do que ele. Mesmo assim, a mulher não desistia. O combate continuou e vemos que Omni-Man finalmente derrotou aquele homem, utilizando um golpe que praticamente partiu o crânio dele ao meio. Mark também já estava prestes a eliminar aquela mulher e a segurou pelo cabelo, pronto para dar o golpe fatal. Mas, como já é típico do Mark, ele desistiu no último instante e a mulher conseguiu acertá-lo com aquela lâmina que tinha na ponta de seu cabelo. Ela então se aproxima para tirar a vida do Invencível e, sem outra escolha, ele tem que gritar por ajuda para seu pai, que vem rapidamente dar uma pancada naquela mulher e depois tira a vida dela utilizando seu cotovelo. Omni-Man então se aproxima de seu filho para ver como ele está e do nada é atingido por um chute bem no meio das costas, que quebra a sua coluna vertebral. O Lucan ainda não havia perdido a vida e veio dar um jeito no Omni-Man. Ele então avisou aos outros Viltrumitas que o trabalho havia sido feito. Ao mesmo tempo na Terra, Debbie conversava com o Cecil. Ela não quer mais o dinheiro dele para continuar vivendo naquela casa e está empacotando todas as coisas do Omni-Man para jogar tudo no lixo e se mudar dali com seu filho. Cecil tenta convencê-la a continuar com o dinheiro e morando ali, mas a mulher sabe que esse dinheiro é apenas para fazê-la se sentir como se estivesse recebendo um favor. Por causa disso, ela não vai mais aceitá-lo. Ela não quer ninguém mandando nela e nem em seu filho. Cecil então desaparece dali. Debbie guarda uma luva de beisebol e depois vai embora. Enquanto isso, em Traxa, Invencível acordou. Lucan estava sendo levado para uma nave Viltrumita e o Omni-Man estava sendo preparado por outros dois Viltrumitas. O homem então disse para seu filho não esquecer de todas as coisas boas que ele já fez e pede para o Mark ler seus livros. Ele só não sabia que a Debbie estava colocando todos esses livros no lixo e depois indo embora com seu carro. Aparentemente, todos esses livros foram escritos pelo Omni-Man. Eve Atômica recebia
havia uma mensagem dos amigos a chamando para o café da manhã, mas ela ignorou e bateu na porta da casa de seus pais. Donald estava no banheiro do lugar onde trabalha. Preocupado se ele verdadeiramente é um humano, o homem pegou um objeto cortante e perfurou seu próprio braço. Ele ficou aliviado ao perceber que verdadeiramente é humano, pois seu braço está vazando aquela substância vermelha que todos os humanos têm dentro do corpo. Ele, entretanto, fica preocupado ao ver outra coisa. A ponta do objeto cortante que ele usou amassou quando tocou seu braço. Mais uma vez, Mark acordou em Traxa. Bem na sua frente estava um Viltrumita chamado General Craig. Mark quer saber onde está seu pai, mas o Viltrumita o manda ficar quieto e apenas ouvir. General Craig diz que Mark sobreviveu à sua primeira verdadeira batalha e por causa disso provou que tem valor para o Império Viltrumita. Como não quer ouvir o que ele tem a dizer, Mark tenta o mandar ir pro cacete, mas o homem o acerta com uma pancada. Agora Mark não consegue mais falar. O homem então diz que o Omni-Man será eliminado e o Mark enviado de volta à Terra. Ele deverá tomar o lugar de seu pai e preparar o planeta para a invasão Viltrumita. O general diz que sabe que o Mark não vai querer fazer isso, porém ele o manda eliminar algumas pessoas para convencê-las a fazer parte do Império, e se ele não fizer isso, os Viltrumitas irão aparecer logo e eliminarão milhões de pessoas para dominar o planeta. Logo, eles irão até a Terra ver como está a missão do Mark. O homem então lhe dá boa sorte e vai embora. O que será que o Invencível irá fazer? Enquanto isso, vemos que o Mauler pediu para seu clone dar um pouco de limonada para ele. Seu plano é construir muitos outros clones, mas depois de beber a limonada, algo acontece. Seu clone colocou toxinas na limonada, tudo para tirar a vida do original. Obrigado por assistir, até o próximo!